Quanto à prova, todo mundo sabe como vai funcionar? Todo mundo tem alguma dúvida? A Carol mandou no e-mail, é um tutorial. Fora no e-mail, mandou também nos grupos. Ah, então lá, maravilha. explicando direitinho o que tem que fazer. Tudo certinho lá. Então, maravilha. Maravilha. Na semana que vem vai funcionar da mesma forma. Eu vou estar disponível uma sala aí para vocês, para que a gente faça essa prova e eu ajude não a responder, mas que eu ajude a questão de orientar de como vai ser a resolução dessa prova. Certo? Agora, na aula de hoje, eu acredito que não dê tempo da gente fazer a correção dessa lista, certo? Por que que não... Eu acredito que não dê tempo, porque a gente tem que finalizar o conteúdo. No entanto, na aula de segunda-feira da manhã, como foi uma aula voltada para a resolução dessa lista, no final do vídeo eu passo por cima as respostas com eles. Se vocês quiserem dar uma conferida lá, tá lá no canal. Ok? Sim. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lactário. Vamos finalizar a nossa unidade 2. Então, qual que é o conteúdo da prova? O conteúdo da prova é a unidade 1 e a unidade 2. Mari, você não está conseguindo... que tá com retorno aí. Mari, você não está conseguindo ver? A Mari está aqui? Gente, quem está com o microfone aberto aí, dá uma olhadinha. Para mim não está vindo mais esse retorno. Agora está vindo de novo. Se eu não me engano, é o Anderson. Fechou? Valeu, Anderson. Pera aí, gente, que eu tô com um probleminha aqui com duas alunas. Vendo o que está acontecendo aqui. A gente já começa, tá? Eu tenho duas alunas que não estão conseguindo assistir a aula. Só vou ver o que está acontecendo. Tá. Vanessa, eu tive esse problema também. Você consegue me escutar? Eu tive esse problema também com outros alunos. E por Consigo mais que sim. Beleza. E por mais que eu saia e entre no conteúdo, isso não muda. Então, o que que os alunos fazem? Eles saem da sala e entram novamente. Aí, esse bug aí é consertado aí do seu lado. Tenta sair e retornar, por favor. Tá, vou fazer isso agora. Obrigada. E agora eu vou esperar o retorno da Mari para ver o que está acontecendo. Tá. Ô, Carol, mas agora a tela tá preta, você saiu, certo? Não tá aparecendo nada para vocês? Nem Só, o não, nominho? compartilhando nada. Tá, eu vou compartilhar aqui e vamos ver se ela abre. Veja se foi. Não foi não, Carol. Ainda não. Agora foi. Agora sim. Agora foi? Foi. Tá. Agora foi. Tem alguém que não tá conseguindo? Se alguém não estiver conseguindo, eu peço que saia e volte para a sala. Carol, a Juliana tá pedindo autorização pra entrar. Eu já autorizei.
Não foi para ela? Eu acho que o servidor tá ficando muito carregado com todo mundo usando ao mesmo tempo e tá dando esses bugs assim. Para mim aqui a Juliana aparece como ouvinte. Ju, consegue me ouvir? Conseguiu entrar na sala? A Mari mandou aqui no grupo também, não. É. Ô, Carol, imagine quando vai ser a conexão para a hora da prova, hein? Vai ser um inferno. Não, para, vai ser o paraíso. Não fala assim, não. Gente, a gente já começa, tá? Eu só vou tentar atender todo mundo para que ninguém saia prejudicado e iniciamos todos juntos. O pessoal do TCC tá tranquilo? Estão precisando de alguma coisa? Estão conseguindo desenvolver o trabalho aí? Defina tranquilo. Ah, gente, TCC é uma delícia de fazer. Essa é a definição de TCC. Quem precisar de alguma ajuda pode contar aí, tá? Vamos ver se a Mari vai conseguir entrar. Tem algum colega aí com problema para entrar que vocês saibam ou tá tranquilo o restante? Bem, a Mari parou de responder agora. Pessoal que chegou agora, tem um questionário aí de revisão para a prova. Está disponibilizado na unidade 3, seção 3.1. Esse questionário vai valer cerca de 800 pontos. Vocês podem me entregar até na sexta-feira, que é o dia da prova de vocês, que aí vocês já estudam, direcionam um pouquinho aí o que vão estudar e não sobrecarrega muito vocês. Carol, eu não gosto de digitar e eu tenho dificuldade. Eu posso escrever e tirar foto? Pode, não tem problema nenhum nesse ponto, já que não é um trabalhinho. Posso mandar digitado? Pode. Aonde vocês vão mandar? Vou encaminhar meu e-mail aqui pelo grupo para vocês. Vocês vão me enviar através dele, ok? Me enviem lá. Carol, é aquele arquivo que tá no grupo que alguém mandou agora há pouco? É aquele mesmo. São 10 questões ali, tá bom? Tá, joia. Então, beleza. Vamos começar, gente? Carol, um minutinho só. Espero. E vocês estão tranquilos? Tá todo mundo aí seguindo em paz? Todo mundo se cuidando? Para quem chegou agora no grupo, eu vou encaminhar aqui o convite da sala. Beleza, Carol, prontinho. Só resolvi um BOzinho aqui. Beleza. Olha, a Mari até agora não chegou na sala para eu admitir. Chegou agora a Cíntia, que eu consegui, a Mari ainda não apareceu para mim. Vamos lá, o que surgir de dúvida, depois eu esclareço com ela no final da aula, tá bom? Se alguém ver aí alguma mensagem no WhatsApp que eu não vejo, por favor, me sinaliza. Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade, vai finalizar a unidade 2. Então, para a prova, o que vai cair? Unidade 1 e unidade 2 completas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o lactário, a importância dele, algumas coisas a gente já viu, a gente só reforça que se mantém
nas mesmas características. Meninas que tiverem aí o que acrescentar sobre o lactário, por favor, sintam-se à vontade. Meninas e meninos, né? Os meninos não falam onde trabalham, se alguém fizer estágio aí, pode contribuir também. Lactário é uma unidade restrita destinada à limpeza, à esterilização, preparo e a guarda de mamadeiras e fórmulas infantis. Então, ali eu vou fazer a limpeza, esterilização, preparo e armazenamento dessas mamadeiras e fórmulas infantis. Aonde eu posso encontrar um lactário? Em unidades que trabalham com pediatria, unidades que trabalham com criança, normalmente hospitais, e algumas escolas podem apresentar lactário também. Então, é obrigatório em estabelecimentos assistenciais de saúde que possuem atendimento pediátrico. Em hospitais, você tem a obrigatoriedade da existência desse lactário. Por quê? Se a gente pensar lá nas fases da vida, a criança ela é mais sensível. Se ela é mais sensível, então nós temos que ter um controle mais intenso em relação a esse alimento, a essa preparação, para que ela não facilite, né? Para que a porta de entrada para uma infecção não seja facilitada. Ela está em desenvolvimento do sistema imunológico. Se eu levo uma mamadeira, uma refeição, um mamar contaminado, eu tenho grandes chances de contaminar essa criança. Então, eu preciso oferecer uma refeição segura. Além disso, o lactário ele também pode ser compartilhado com a nutrição enteral. Então, é ali naquele espaço onde eu vou ter o preparo de nutrição enteral, daquelas fórmulas enterais. E então, eu tenho esse preparo dessas fórmulas enterais dentro desse lactário, junto às mamadeiras. Mas a gente tem que pensar no seguinte: são em horários diferentes. Por quê? Ambos casos são delicados. Eu tenho um paciente que está ali debilitado. Carol, a Mari está esperando se aprovar. A tela dela está dando que alguém precisa aprovar você para entrar. A Mari não está conseguindo entrar na minha sala. Eu acabei de aprovar ela. Olha aqui, ó. Eu vou mandar um print. Ela está aprovada na minha sala. Mari, deu certo agora? Agora eu consegui. Só agora que liberou. Agora deu. Eu estava até Obrigada. mandando print, porque você está aprovada agora na minha sala. Ontem teve alguns relatos de alguns alunos que tiveram dificuldade para entrar. Então, eu acredito que seja mesmo a questão do servidor. É, eu tô desde as 7 tentando. Aham. Mas tá certinho? Tá me ouvindo? Tá conseguindo ver o slide? Tá no lactário, né? Isso, é o primeiro slide, tá bom? A gente não foi nada além disso. Você falou alguma me coisa sobre sinaliza. o exercício? Não. O exercício, o que eu falei? É aquele exercício, até compartilharam lá no grupo, a Sandra mandou, a Isa e a Sandra. Lá no grupo, vocês vão resolver até a sexta-feira que vem, podem resolver por, sei lá, prefere escrever para estudar, tira uma foto e me envia por e-mail. Quer resolver digitado, digita e me envia por e-mail, como se sentir melhor, assim, no desenvolvimento dele. É um questionário aí de revisão para prova. Ele entrou como um questionário de revisão porque foi a aula da turma da manhã de segunda-feira. No entanto, vocês tiveram feriado semana passada. Então, para vocês vai entrar aí como exercício, já está disponibilizado no AVA para vocês desde a semana passada. E vai pontuar os 800 pontos aí na avaliação continuada, tá bom? Tá bom, Carol, obrigada. Nada. Então, aí, só retomando esse pedacinho para Mari, lactário, é um espaço onde vai ocorrer a limpeza, a esterilização, o preparo e o armazenamento de mamadeiras e fórmulas infantis. Quando eu falo fórmula infantil, todo mundo sabe o que é fórmula infantil? Vou considerar isso um 100. Então, eu vou considerar isso um 100. Fórmula infantil são aqueles leites de lata, sabe? Quando o bebê ele não está mais em amamentação, né, exclusiva. Você precisa completar essa refeição, essa alimentação, ou você está ali num processo de transição, introdução alimentar, e você complementa a alimentação do seu bebê com aquele leite de lata.
Essas são as fórmulas infantis que se assemelham ao leite materno em alguns momentos. Para a gente ver como o leite materno é o alimento mais rico, se assemelham, mas não consegue ser reproduzido industrialmente. E aí, esses lactários, eles são obrigatórios em estabelecimentos assistenciais de saúde que possuem atendimento pediátrico. Por quê? Porque onde ocorre o atendimento pediátrico, a gente tem que pensar que essa criança, ela está com um sistema imunológico em desenvolvimento. Se ela está com o sistema imunológico em desenvolvimento, então ela tem aí uma possibilidade para contaminações, para infecções, e a gente tem que ter uma delicadeza ao lidar com esse estágio. Junto com essas mamadeiras, nesse espaço também ocorre o preparo da nutrição integral. Por quê? Porque aí você não tem aquele risco de contaminação dentro de uma cozinha. Hoje em dia, a nutrição integral está muito avançada, ela está muito... o paladar dela está mais agradável, ela está mais completa. Você tem hoje fórmulas ali que você só abre, já estão prontas para distribuição. Então, para evitar essa contaminação também, há essa questão de separar a nutrição integral da cozinha dietética. No entanto, a gente tem que pensar o seguinte: a nutrição integral, ela não é preparada junto a uma fórmula infantil ou uma mamadeira. Ela é preparada no mesmo espaço, porém em horários diferentes, certo? Ficou bem certinho para vocês? Ficou. E aí a gente continua. O objetivo é fornecer alimentação apropriada e segura do ponto de vista microbiológico e nutricional, garantindo a promoção da saúde ou recuperação dos recém-nascidos, dos lactentes e das crianças. Então, gente, mesma coisa que qualquer outra unidade de alimentação e nutrição. Você tem o objetivo de oferecer uma alimentação segura, de acordo com o controle microbiológico existente, certo? Espera aí que tem mais gente entrando. E a resolução diz que cada unidade que possua um lactário deve ter um nutricionista com carga horária mínima de 20 horas semanais. Então, você tem um nutricionista para acompanhar ali. No entanto, você tem a lactarista responsável por fazer essas refeições, o preparo dessas mamadeiras, o preparo dessa guarda, desse armazenamento e dessa higienização. A fono também age muito ali dentro do lactário. Pelo menos lá onde eu fiz o estágio, a fono preparava as nutrições, as fórmulas integrais, né? Então, você tem essa participação. E qual que é a atribuição do nutricionista dentro de um lactário de acordo com a resolução CFN número 600, de 25 de fevereiro de 2018? É estabelecer e supervisionar a execução de protocolos técnicos do serviço, porque se eu estabeleço e supervisiono, eu tenho ali uma segurança de evitar a contaminação cruzada. Lá em higiene e microbiologia, nós vimos que precisávamos de um controle microbiológico para evitar a proliferação e então garantir um alimento seguro, certo? Aqui continua da mesma forma, só que quem tem o conhecimento técnico científico? Nutricionista. Então, nós somos responsáveis por analisar os pontos críticos, estabelecer e supervisionar a execução desses protocolos técnicos, certo? Além disso, a gente planeja, implanta, coordena e supervisiona as atividades de preparo, acondicionamento, esterilização, armazenamento, rotulagem, transporte e distribuição de fórmulas. Então, a gente pode se apegar um pouco aí, lá na CVS 5, como que funciona todo aquele conjunto da obra, de como faz a recepção, de como faz o armazenamento, de como tem que ser a parte de etiquetagem, o transporte seguro, como que tem que ser o acondicionamento dessas fórmulas, certo? Seguindo sempre a
à legislação vigente. E a gente também tem o papel de elaborar e implantar um manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados, mantendo-os atualizados. Lembrando que aqueles que tiveram a experiência, a vivência de elaborar um manual de boas práticas e um procedimento operacional padrão, que é o POP. Essa experiência é muito interessante porque é uma porta de entrada aí no mercado para quem é recém-formado. Além disso, o nutricionista ele também tem uma responsabilidade de realizar uma orientação nutricional com vistas à alta hospitalar. Pô, aquela criança ficou internada, não passou bem, tem alguma patologia associada. É importante que você saiba como você dá a alta hospitalar. Ah, mas a alta quem dá é o médico. Tudo bem, mas ela teve um momento debilitado, ela teve aí uma doença que acometeu ela, ou é uma doença assim que vem um pico agudo, ou até mesmo uma crônica. Então é importante que você oriente como proceder depois do hospital, passar aquela segurança, passar aquela orientação para contribuir com a saúde daquela criança, daquele indivíduo. E aí a gente também tem o papel de estabelecer a composição qualitativa, quantitativa, o fracionamento e a identificação das fórmulas dietéticas para distribuição. Extremamente importante. Você necessita fazer todo o processo, porque mesmo dentro de um hospital, onde eu tenha vários leitos, eu tenho uma individualidade. Então, para você saber como vai ser a prescrição, você vai pegar a ficha do paciente, tem o cálculo. Ah, mas, Carol, eu vou lá, eu tenho que calcular, eu tenho que montar. Não, você tem uma equipe. Você é responsável, né? Se for a parte clínica lá, pelo cálculo dessa prescrição, pelo cálculo dessa dieta, como que vai ser o fracionamento, quantas vezes ao dia, qual é a qualidade, como que você vai ver a qualidade? Você vai ter que ver rótulo, você vai ter que ver a necessidade que esse indivíduo se encontra, quantidade, a quantidade que ele vai consumir. Então, você vai deixar tudo muito bem explicado para que o responsável forneça essa refeição de maneira adequada para esse indivíduo, para essa criança, para esse bebê. Estabelecer as especificações no descritivo de aquisição de insumos, fórmulas, equipamentos, utensílios, material de consumo, de embalagem e suplementos. Você que vai saber o que vai ser necessário. Olha, está faltando isso, então eu preciso encomendar, eu preciso que o meu fornecedor me entregue até tal dia, meu equipamento está danificado, eu preciso aí de uma medida corretiva para que ele volte a funcionar e eu consiga conservar essas madeiras de maneira adequada. Então, isso daí é a responsabilidade do nutricionista. É importante que o nutricionista ele interaja com o quadro técnico. O que significa isso? Que você converse com os nutricionistas, outros, né? Porque cada um pode ser responsável por um setor. E aí, um pode complementar o trabalho do outro, é a troca de conhecimento. E aqui eu digo um pouco mais, não só os nutricionistas do quadro técnico, mas os demais profissionais, porque a gente envolve multiprofissional. A gente tem que ver aquele indivíduo como um todo, de uma maneira holística. Se ele está internado, você vai ter ali o nutricionista responsável pela refeição, você vai ter o médico responsável pelo tratamento, vai ter um fisioterapeuta, vai ter um fono se tiver alguma dificuldade, pode ter algum psicólogo envolvido. Então é importante que você respeite o conhecimento técnico-científico da equipe que está carregando junto com você. E aí, uma das outras atribuições é promover periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de funcionários por meio de cursos, palestras e ações afins. A gente tem que pensar no seguinte, que eu só posso cobrar depois que eu ensino. Então, é importante que eu sempre mantenha esses meus funcionários atualizados diante da atitude deles. Olha, eu quero que eles executem tal função. Olha, eu quero que eles saibam preparar essa mamadeira, eu quero que eles saibam usar tal equipamento, mas eu nunca ensinei. Então, eu preciso ensiná-los. A Professora, Carol tem uma aluna... Peraí, deixa eu ver. Que ela tá pedindo para entrar, né? Deixa eu perguntar o que está acontecendo.
Gente, se às vezes, assim, chegar o meu vô falando do nada, é porque às vezes ele esquece que eu tô dando aula. Então eu peço desculpas, tá? Deixa eu ver. É a Carolyn, né? Ela tava na minha sala. Eu tinha admitido ela. Galera, eu vou continuando. Depois ela pega da onde a gente tá. E se precisar, eu fico um pouquinho com ela no final da aula. Se alguém ver que ela tá tentando entrar, me sinaliza, por favor. Que às vezes pode ser algum problema do aplicativo. Podemos continuar? Então, aqui, sempre que chegar uma novidade para o meu funcionário, eu tenho que explicar como será feita essa novidade, como vai ser utilizado esse novo recurso, certo? Isso é extremamente importante para que eu cobre. Se eu não ensinar, eu jamais vou poder cobrar. E nós temos que elaborar os relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações corretivas, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes quando couber. A supervisão, ela serve justamente para isso, para que eu acompanhe cada etapa do processo e então eu veja onde ocorreu uma falha. Se ocorreu essa falha, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma medida corretiva. Eu crio um plano de ação, eu faço a aplicação desse, acompanho novamente para ver se a medida corretiva que eu fiz foi suficiente para contornar esse problema, essa falha técnica. Então, o relatório técnico nada mais é do que o controle que eu faço durante todo o procedimento de preparo, certo? E não só o preparo, né, gente? Na distribuição também. Se eu faço uma distribuição errada e no meio da distribuição ocorre uma contaminação cruzada, então a minha falha está no modo que foi distribuído esse alimento, certo? E aí a gente já vai para a estrutura física. Em relação às atribuições, ao nutricionista, de acordo com a resolução, vocês têm alguma dúvida? Não, cara. Só respondendo a Carol aqui. Eu disse não. Beleza. Então tá bom, gente. Se vocês tiverem dúvida quanto à resolução, isso aqui é bem legislação, podem ver, resolução CFN número 600, o que a maioria aqui adora, né? Leis. E aí a gente começa com a localização. Primeira coisa, se a minha refeição é preparada separada do meu serviço de cozinha dietética para evitar o tipo de contaminação, é natural que esse espaço seja separado do meu serviço de cozinha dietética. Então, o ideal é que seja afastado de casos infecto-contagiosos, isolamento, de circulação do pessoal, de pacientes e dos visitantes. Eu não posso ter aquela circulação livre, leve e solta, todo mundo ali bonitinho. De preferência, tem que ficar mais próximo ao serviço de pediatria. Só um segundo. De preferência, ficar mais próximo ao serviço de pediatria, porque eu tenho um caminho menor a ser percorrido. Máxima proteção contra a contaminação do ar, a gente viu na disciplina passada como que agem os esporos, como que eles podem ser transmitidos ali, como eles podem ser levados, carregados pelo ar. Então, se a gente tem uma proteção, a gente minimiza as chances de contaminação. Práticas adequadas conforme a legislação vigente. Você tem a legislação do lactário. Se vocês entrarem lá no livro de vocês, se eu não me engano, tem um link que direciona vocês para essa legislação e vocês combinam muito aí com tudo que a gente já viu. Proximidade do berçário ou do serviço de alimentação e custos de financiamento, certo? De funcionamento.
Ai, gente, que agonia isso. A aluna quer ver e eu não sei o que fazer. Tô tentando aqui. Se alguém tiver alguma sugestão, estou aberta, tá? E aí a gente tem como que é a estrutura desse lactário. A gente já descobriu onde fica a localização. Só que a localização, gente, vale a pena pensar no seguinte: a estrutura desse hospital. Eu fiz estágio em um hospital onde o lactário era no segundo andar e a minha pediatria era no primeiro andar. Primeiro? Não era térreo, era no primeiro andar. Então tinha um grande espaço a ser percorrido até chegar à pediatria. Então é importante que analise aí o funcionamento do espaço maior, no caso, o hospital. Ah, conseguiu. Vamos ver se dá certo agora. E lá eu lembro o seguinte, que ainda ficava do lado de uma das alas da enfermaria. Era a ala masculina. Era a área masculina, então você tinha ali passagem tanto de pessoas, de pacientes, quanto de funcionários e de quem mais precisasse passar por ali. É um risco? É. Foi barrado? Eita. Rose, fecha para mim seu microfone, por favor. Tô tentando, Carol. Obrigada. Travou meu celular. Não, eu te espero. Deixa eu ver se eu consigo. Foi. E aí, Douglas, pode falar. Se você quiser, eu faço live no meu Facebook e mando pra ela. Eu tô com o aplicativo aqui aberto. Eu tô aceitando a Carolyn. Pode ser, se você quiser, eu agradeço, Douglas. Porque ela tá tentando e ela não tá ficando na sala. Eu admito ela, aparece admitindo, depois dá falha em admitir e depois sai. Gente, 5 minutos, eu acho, a gente resolve isso. Aí eu continuo sem interromper a aula, tá? A Vanessa tá me ouvindo? Porque a Vanessa aqui parece fora da organização. Eu tô ouvindo, professora. Tá normal para mim. Beleza. Carol, tudo bem? Boa noite. Para mim não tá aparecendo os slides. Não sei se só é eu ou se tem outras pessoas. Tá, eu vou fechar meu slide e vou compartilhar de novo. Caso não volte, Cíntia, aí eu peço para você sair e voltar. Porque é um bug que deu aí não só para você essa semana, foi para outras pessoas também. Acabei de compartilhar, veja se entrou para você. Tá, ainda não. Eu vou sair e entrar então novamente. Tá. Te aguardo então para admitir na sala.
Gente, mais alguém? Se mais alguém tiver esse problema, eu peço para fazer a mesma coisa. Douglas, a Carol aceitou ali. Você passa para ela esse link, por favor? Só tô configurando aqui pra poder transmitir, já mando pra ela. Tá bom, obrigada. Pessoal, eu vou continuar aqui. Então, aí, quando você fala da estrutura física desse lactário, você tem que considerar que ele deva ser localizado longe do trânsito de pessoas. Mas você deve considerar a estrutura maior onde esse lactário é inserido. Se você pensar que nem esse hospital, por exemplo, o hospital que eu fiz estágio foi um hospital público, e lá você tinha o lactário nesse segundo andar. Será que teria recursos para desmanchar esse lactário, mudar o espaço e fazer tudo ali? Então, aí são outros trâmites que dizem respeito à administração do hospital, a recurso, a governo, a política. Então, aí você tem alguns recursos que barram, mas de certa forma a legislação tem as suas aberturas até que se conserte isso, certo? E aí a gente pensa na estrutura física que deve ter inicialmente uma antessala. Se a gente está falando de segurança alimentar e nutricional, evitar a contaminação microbiológica, essa proliferação, então, lógico, eu tenho que ter um preparo para realizar essas refeições, para realizar o preparo dessas refeições. Então, essa antessala é uma sala antes da sala de preparo, aonde vai ocorrer a paramentação desse funcionário, a paramentação dessa pessoa que irá entrar ali na sala de preparo. Então, a paramentação ela deve ser de uso exclusivo, descartável e substituída a cada sessão de trabalho. Ou seja, eu entrei no lactário, eu vou me paramentar, vou utilizar todo aquele EPI necessário durante o preparo, lá dentro da sala de preparo. Acabou essa preparação, eu vou jogar tudo fora, é descartável. Ah, mas eu entrei agora, eu fiz uma fórmula, preparei ali uma fórmula infantil e o meu chefe me chamou, tive que sair correndo, eu mal usei. Não interessa, você vai se livrar daquilo, você vai descartar todo aquele EPI utilizado nessa paramentação, e então, quando você retornar, você pega um EPI novo, certo? Então, a antessala ela é a primeira barreira à contaminação dos alimentos. Por quê? Porque ali eu já começo a me paramentar, eu já tenho ali toda a minha touquinha, se eu precisar de alguma coisa para o pé, eu tenho luva se for necessária, avental se for necessário, e é onde vai ocorrer a minha higienização das mãos. Eu tenho uma pia onde eu higienizo essas mãos e depois eu adentro a sala de preparo. Então, pia para higienização das mãos, ela deve ser equipada com acionamento automático ou por pedal, papel toalha não reciclado e sabonete líquido antisséptico álcool 70%. A higienização das mãos eu já passei, para vocês ou é nessa aula? Eu acho que é nessa aula que eu dou passo a passo. A higienização das mãos é uma das principais maneiras de se conseguir
evitar contaminações, né? A propagação aí de micro-organismos entre as pessoas. Nunca se falou tanto como hoje, né? Pelo menos na nossa existência aí do povo da nossa idade que está presente nessa sala. Sala de preparo tem a confecção, manipulação de fórmulas prescritas. Deixa eu ver quem chegou. Então, você tem a confecção, manipulação de fórmulas prescritas. O que significa isso? Você vai preparar, você vai etiquetar, você vai manipular aquelas fórmulas. Alguém prescreveu, seja o nutricionista, seja o médico. Fica aí uma coisa que eu não sei se vocês já sabem, mas a prescrição normalmente é médica. Gente, eu tô achando que tá com problema na minha sala. Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo, porque agora deu problema com a Cíntia. Vocês aguardam um segundo? Tudo bem. Tudo bem, cara. Eu vou parar essa gravação aqui. E aí eu posto para vocês 2 aulas, tá? Eu já mando para vocês de novo o link.